Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 28 de abril de 2025, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 16. Jesus, ele está ali com os discípulos e ele diz para os discípulos, versículo 6, advirto-os, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos, ouvindo aquilo, começaram a razoar entre si, é porque não trouxemos pão. É incrível como os discípulos estavam como que desligados do que estava acontecendo. Jesus já havia multiplicado os pães por 2 vezes para 5.000 e 4.000 respectivamente, e eles ainda estavam sem saber o que Jesus queria dizer com fermento de fariseus. Os fariseus, eles tinham acabado de pedir a Jesus ali um sinal, e Jesus tinha dito que outro sinal não seria dado a eles a não ser do profeta Jonas, e nós sabemos que esse sinal hoje refere-se a Jonas ter ficado 3 dias dentro de um grande peixe, e Jesus vai passar o mesmo tanto de tempo no seio da terra onde ele estava morto. Mas aqui Jesus, ele vai repreender os discípulos justamente nisso. Ele diz no versículo 8, por que razoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, só então, eles vieram a compreender, Deus, versículo 12, que ele não dissera que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Deus está explicando para ele o que é o fermento dos fariseus, o fermento colocado, a doutrina errada, a palavra dita fora do momento ou fora do contexto, aquilo que traz levedar, aquilo que traz raízes de amargura no meio do povo de Deus. Infelizmente, há muitas falsas doutrinas, há pessoas que continuam espalhando esse fermento dentro de uma igreja. Esse fermento pode se tornar calúnias ou mentiras ou ditos de inveja, de difamação entre irmãos, e claro, dentro da igreja como um todo, aquela doutrina falsa, os falsos ensinos que os fariseus tinham trazidos ali, e hoje em dia ainda existem muitas falsas teologias que são trazidas para dentro das igrejas, e muitos, infelizmente, aceitam isso de bom grado. Nós temos que refutar toda a falsa doutrina, tudo aquilo que não pertence a Deus, para que possamos ter vidas voltadas ao Senhor da maneira correta. Depois disso, Jesus vai para Cesareia de Filipe, e ali ele vai perguntar para os discípulos quem os homens dizem ser o filho do homem. E aí eles vão dizer, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus faz uma pergunta direta a eles, e essa pergunta é direcionada a nós nos dias de hoje também. E vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos parecem que ficaram calados, mas Pedro, como sempre, ele toma a dianteira e vai dizer para eles aqui no momento, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz uma revelação surpreendente a Pedro. Ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E ele também vai dizer, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que Pedro foi usado pelo próprio Deus para dar aquela resposta. Ninguém tinha dito aquilo ainda. Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, ou seja, ele estava dizendo, tu és o Salvador do mundo, tu és aquele que é o próprio Deus que veio a esta terra. E ali Jesus vai dizer que sobre esta pedra ele edificaria a igreja. Muitos acreditam que a pedra que Jesus está dizendo que vai edificar a igreja seria o próprio Pedro, e alguns acreditam que ele foi o primeiro dos papas, e é uma história, uma ideia que é trazida pelas tradições católicas, mas a realidade aqui que é dita a nós é que a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja é esta revelação de Pedro, é que ele está dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A igreja é edificada sobre o próprio Cristo, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é aquele sobre o qual está firmada a igreja, o povo de Deus. Não tem outro alicerce, não há nada que possa nos manter de pé, a não ser que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo e poderoso que sustenta a sua igreja. Depois daquela grande revelação, Jesus vai começar a mostrar aos discípulos que convinha ele ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, diz o versículo de número 21. Mais uma vez Pedro vai querer tomá-lo. Afinal, Pedro tinha acabado de ser usado por Deus, então ele vai tomar ele à parte, diz o versículo 22, e vai repreender, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus, ele repreende ali a Pedro de uma maneira bem dura. Ele diz no versículo 23, para trás
trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Veja que Pedro, depois de ter sido usado por Deus, poucos momentos depois, ou poucas horas depois, não há como ter uma certeza acerca do lapso de tempo entre uma declaração e outra, mas parece que foi tudo no mesmo momento. Ele talvez ali por vaidade, por ter o seu coração se engrandecido com as belezas e as palavras de Jesus, ele deixou que o inimigo pudesse ali estar influenciando o seu pensamento, e essa influência era tentando tirar Jesus do propósito de levar e ir até a cruz para nos salvar. E Jesus repreende Satanás, que estava influenciando Pedro a dizer aquilo. E por falar em cruz, Jesus agora vai deixar isso claro aqui para os discípulos do versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ele pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Jesus está colocando as coisas na prerrogativa correta. Muitos estão lutando pelo aqui e agora, mas Jesus olha para a eternidade. Não adianta nada ganhar tudo aqui, você ter riquezas, felicidades, ter tudo que pode aqui nessa terra e perder a sua alma, que é na eternidade de sofrimento. O homem não tem como comprar a sua própria alma, não tem como fazer nada a não ser que o próprio Deus o faça. E ele está dizendo para que nós, se quisermos realmente segui-lo, que nós possamos tomar a nossa cruz. Lembremos que a cruz hoje parece simplesmente um bibelô, parece simplesmente um souvenir, algo a ser usado, a ser pintado, camisas com cruzes, pessoas usam colares com pingentes de cruzes, ostentando tudo isso aí. Mas naquela época, falar de cruz era falar de sofrimento, era falar de tortura, era falar de dor, era falar de vergonha, porque a cruz era o principal instrumento de tortura usado pelo Império Romano, que tinha ali recebido como herança do mundo persa. E agora nós vamos ver Jesus mandando os seus discípulos tomarem a cruz. E ele explica que tomar a cruz é renunciar-se a si mesmo, é ir contra os princípios desse mundo, é não deixarmos nos levar pelas coisas que este mundo nos oferece, mas nos voltarmos inteiramente para Deus. Que assim seja, que nós aprendamos isso e vivamos para a glória do nosso Deus. Não esqueça de estar se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando. Pode fazer perguntas também, terá um prazer poder responder. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.